Alegria! Dancinha, dancinha, musiquinha, musiquinha e máscara, álcool em gel, todo mundo se prevenindo contra a Covid-19. Vamos lá? Quem está assistindo na sequência, aula 16. Vamos lá, vamos lá. Vamos seguir e agora a gente vai começar um novo capítulo, é o nosso capítulo 22. Agora a gente vai ver os fundamentos da eletrodinâmica, parte 2, né? Mais voltados agora ao circuito elétrico. Vamos lá, ponto de partida, página 37. O conceito de circuito elétrico e o estudo dos seus componentes são extremamente importantes para o desenvolvimento de diversos dispositivos eletrônicos, como as placas de computadores, né? O que você entende por circuito, né? Então tá aí a imagem, o circuito é um monte de troço junto que eu não entendo nada, soldado. Se não entra no circuito elétrico, a gente já sabe que tem que ter uma DDP, uma corrente, um resistor, potência, enfim. O circuito é composto por esses dispositivos, né? Com base nesse conceito, que seria o circuito, beleza? Uma das principais condições para o funcionamento de um circuito elétrico é que ele deve ser fechado, né? A gente viu o interruptor aberto e o interruptor fechado, presta atenção nisso. Explique, viu o bigodinho aqui, né? Bigode grosso, hein? Explique essa condição com base nos conceitos físicos já estudados. Então, é essa questão, né, do interruptor aberto ou fechado. Virem a página para 38, componentes de um circuito. Eu vou falar bastante agora, tá? Vou falar bastante com vocês agora. Bom, os componentes vão aparecer aí pra gente e a gente vai começar a colocar no nosso circuito. Então, de cara, na página 38, ele fala sobre isso, depois ele fala do mundo do trabalho, né, do engenheiro, como é que é o trabalho do engenheiro. E aí ele começa a mostrar para a gente esses dispositivos. Página 39. Nesta unidade serão apresentados alguns elementos básicos de circuito elétrico, como eles: fonte de energia, chave, reostato e fusível. Primeiro, fonte de energia. A fonte de energia elétrica, como já estudado anteriormente, é o dispositivo que fornece a energia necessária para que o circuito funcione. Por exemplo, uma pilha. São eles que provocam a diferença de potencial, a DDP. Então, é eles que provocam a DDP. Tudo bem? Então, ela é a nossa fonte de energia. A gente pode chamar ela de DDP. No caso aqui, ele deu um exemplo como a pilha. Depois, chave ou interruptor. A função dos interruptores mais conhecidos nos manuais de eletricidade, como chaves, é fechar ou abrir um circuito, permitindo ou não a passagem de corrente elétrica, né? O interruptor, você vai lá, aperta ele, e aí você permite a passagem da corrente elétrica. Ou, se não, você pode ir lá ou senão você pode ir lá e apertar o contrário e não permitir a passagem da corrente elétrica, tá bom? Então você pode permitir ou não permitir a passagem dessa corrente elétrica. Então o nosso circuito pode ficar aberto ou fechado. Virem para a página 40. Página 40, a gente tem o reostato. Olha lá. Na maioria das situações cotidianas em que aparelhos elétricos são utilizados, observa-se que eles funcionam submetidos a uma DDP de valor fixo, como a das tomadas. Se a resistência for mudada, mudará também a corrente. Por isso, os reostatos são usados para controlar a intensidade de corrente em determinada parte do circuito. Determinada parte do circuito, ele controla a passagem de corrente, tá bom? Os reostatos são dispositivos que permitem um controle da tensão aplicada em um dispositivo a partir da variação de seu comprimento, portanto, da resistência elétrica. Então, o reostato ele vai fazer esse controle em algumas partes do circuito. Outra coisa, fusível. Fusíveis são dispositivos de proteção cuja função é impedir que correntes elétricas elevadas danifiquem aparelhos eletroeletrônicos. Eles são constituídos por um condutor que se rompe caso a corrente assuma valores excessivos para o circuito, tá bom? Vários equipamentos possuem fusíveis, vários equipamentos que vocês conhecem, tá? Vamos lá. Próxima coisa, associação de componentes elétricos, associação de componentes elétricos. Vamos lá. Vamos lá, seguindo. Associações, então, desses componentes. Agora, a gente vai começar a perceber o nosso circuito. Dá uma olhadinha na página 41.
essa associação dos resistores. Vocês podem perceber aí, ó, que nós temos vários resistores em um único circuito. E aí esses resistores, eles podem estar associados de maneira em série ou paralela. Daquele mesmo jeito que a gente aprendeu lá com os geradores. Então eu peço que vocês deem uma olhada no que eu vou anotar agora na lousa. Dá uma olhadinha, ó. Olha só, o que eu vou anotar é o seguinte, ó. Lembra que tinha a associação dos geradores, né? Que a gente fazia em série paralelo. E agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que com os resistores. A associação em série de resistores, ó. Associação em série dos resistores. Eu vou até colocar aqui de resistores. Na associação em série de resistores, a corrente ela vai ser igual sempre. Sempre. Em todo circuito nós teremos o mesmo valor de corrente. Anota isso no seu caderno, porque vai ser extremamente importante vocês anotarem isso. Outra coisa que nós temos é a tal da resistência equivalente. A resistência equivalente em série agora vai ser assim, ó. Ó. E aí vai. Lembra que essa soma era paralelo para gerador? Agora é em série para resistência, tá bom? E a DDP, ela também é uma soma. Ó, o 1 mais o 2 mais o 3 mais tá bom? E aí vai, aí por diante. Isso está na página 42 da apostila de vocês. Deixa isso no caderno, isso é de extrema importância. Isso é quando tiver em série, que vocês já sabem o que é série. Agora, e quando tiver em paralelo? Ó, de caneta azul. Paralelo de resistores. Associação em paralelo de resistores. Quando tiver em paralelo, a corrente vai ser igual a I1 mais I2 mais I3 e aí vai. Por quê? Porque a corrente, lembra, ela vai ter que escolher, ela vai ter um nó. Lembra que a gente viu isso em gerador? Vai ter um nozinho, então ela vai escolher para que lado ela vai. Já a resistência equivalente, a gente faz com aquela formulinha de MMC. Ok? E a gente tem aquela opção, né, daquela fórmula que é um pouquinho mais fácil, quando nós temos só dois. Aquela opção de multiplicar, né, que a gente viu lá em gerador. Quando chegar no exercício eu uso ela também. Já a DDP, ó, ela é igual. Então a DDP, ela é igual... Opa, eu coloquei um mais aqui, mas é igual. Ela é igual em todos os pontos, em todos os resistores, a DDP é a mesma, num circuito em paralelo, tá bom? Então isso está na página 43, aí vocês viram, pode virar, vocês vão chegar na página 44, lá, ó, na página 44 tá aquela outra formulinha lá, ó, da resistência equivalente, quando a gente tem só dois resistores, que fica R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, tá aí, ó, tá na página 44. Ok, depois nós temos também uma coisa que não trabalhou-se muito em gerador, que é a associação mista. A associação mista é quando eu tenho, dentro do mesmo circuito, paralelo e série. Quando eu tenho mista, eu primeiro resolvo o que está em paralelo e aí depois eu faço o que está em série. Beleza? Combinado? Isso a gente vai ver nos exercícios também. As fórmulas são as mesmas. Aí na página 45 vem falar de novo sobre a associação de geradores, mas a gente já viu, então não precisa passar por ela. Isso vai falar na 45 e na 46. E o que interessa para a gente agora, nesse momento, é a partir da 47. Eu vou apagar, copiem isso no caderno de vocês, dá um pause aí no vídeo, copia no caderno e eu vou apagar para a gente fazer exercício. Vamos lá. Vamos lá, se a gente conseguir fazer o exercício 1 inteiro, já vai ser ótimo, porque ele é bem grande. Dois resistores idênticos, 1 e 2, com resistência de 200 ohms. Então, nós temos aqui, ó, dois resistores com o mesmo valor. O R1 é igual a 200 e o R2 é igual a 200. Ok? Anotado? Eles são associados primeiramente em série e depois em paralelo. Em cada uma das associações, o sistema é acoplado a um gerador cuja DDP é igual a 100. 100 volts. Beleza. Item A. Faça um esquema de cada uma das associações. Então é o seguinte, ó, eu vou dividir minha lousa. Aqui, ó, em série e paralelo.
paralelo. Dividir em série e dividir em paralelo. E agora eu vou começar a resolver. Então, alternativa A. Faça o esquema de cada uma das associações. Vamos fazer. Primeiro em série. A alternativa A ficaria assim. São 2 resistores. Então, eu coloco aqui a minha DDP. Tá aqui, ó. R1, R2. Agora em paralelo. Tá aqui, ó. E aí eu vou acoplar o R2. R1, R2. Feito. Alternativa B. Determine a resistência equivalente. Alternativa B. Resistência equivalente. Nesse caso, série é só somar. 200 mais 200. Mais 200. Isso aqui é igual a 400. No paralelo, a gente vai usar aquela formulinha. R1 vezes R2, 200 vezes 200, sobre 200 mais 200. Então, isso aqui vai dar 40.000, dividido por 400. Corta, corta. 400 dividido por 4, 100 ohms. Uma deu 400 ohms, a outra deu 100 ohms. Percebeu a diferença, né, da resistência equivalente aí, para os dois casos. Deixa eu separar minha lousa aqui. Ok. Alternativa C. Calcule a corrente total que passa em cada um dos circuitos. Para eu calcular a corrente total que passa em cada um dos circuitos, eu vou fazer o URI, né, aqui, ó, para a gente começar. Só que agora é aquele momento daquelas coisas que vocês anotaram aí, que eu falei para anotar no caderno. Observe o seguinte, ó. Na associação em série, nós temos que a corrente ela é igual durante todo o circuito. Então, ó, URI, o U é 100, o R equivalente, 400, vezes I. Então, o I, vou cortar os zeros, ó, vai ficar 1 sobre 4. Tudo bem? 1 quarto. 1 quarto, 0,25. 0,25 amperes. Esse é o I. Tá bom? A dúvida que muitos possuem aí, nesse caso, é o que fazer agora. Eu tenho que pegar esse I e fazer algum tipo de soma? Não, vamos deixar do jeito que ele está. Vamos lá, ó. Então, ó, por enquanto, deixa do jeito que está. Você achou 0,25, ok? Agora vamos fazer do lado de cá, ó. URI do lado de cá. URI do lado de cá vai ficar igual a 100 vezes I. Então, do lado de cá, o I é igual a 1 ampere. Tá bom? Um deu 0,25, o outro deu 1 ampere. Por enquanto, não faz mais nada. Tá bom? Por enquanto, deixa desse jeito. Por quê que eu estou falando isso? Porque agora na D, ó, calcule a queda de potencial em cada resistor em cada uma das duas situações. Agora eu quero o valor do U. Agora eu quero o valor do U em cada resistor. Então, na alternativa D, eu tenho que achar o U para cada resistor. Então, agora eu não uso mais a equivalente. Então, vamos fazer aqui em série. Ó. Primeiro para o R1. O R1 é 200. E o I que passa no R1, 0,25. 200 vezes 0,25, a gente vai chegar em 50 volts. Vamos fazer agora para o R2. 200 vezes 0,25, porque eles são iguais. Então, o U vai dar 50 volts. No circuito em série, o U a gente soma para chegar no total. 50 mais 50, 100. Beleza, fiz a prova real, deu certo. Então, agora eu somei. Agora, aqui, ó, no paralelo, já vamos fazer uma outra coisa, que é o quê? Ó? O U vai ser igual. Qual é o R aqui, ó, Qual é o R do paralelo? 200. O R1 é 200. Mas nós temos um problema. Porque aqui eu achei o I total. Só que o I total ele é a soma. Portanto, se eu tenho 1 e eu tenho a mesma resistência, 200 e 200, eu vou ter meio para cá, meio para cá. Então, esse I aqui, ó, é meio. Então, esse U vai dar 100. E o outro U, a mesma coisa, né? Ó, vai ser 200 vezes meio de novo. Que vai dar 100. Só que aqui a gente não soma, né? O U é o próprio valor.
Entendeu? Você percebe então a diferença? Nós iremos também aprender nos próximos exercícios como que nós calcularíamos esse valor aqui, ó, de meio, se não fosse 200 e 200. Porque se fosse valor diferente, aqui 200, aqui 100, quanto será que vai para um, quanto será que vai para outro? É a partir do I total. A gente vai aprender isso nos próximos exercícios também. Mas esse é mais simplesinho, esse é mais básico. Tá? Esse eu acho que todo mundo conseguiu entender. Façam o exercício 2 para a aula de amanhã, na aula do Teams de amanhã. Faça o exercício 2 para a aula do Teams de amanhã. Sai da frente aqui para vocês pausarem para copiar. Porque aí eu só corrijo, já facilita a nossa vida, tá bom? Terceiro, valeu, que a gente tenha uma ótima semana de estudo, uma ótima semana de aula pós-prova mensal. Abraços, tchau, tchau, até amanhã.